Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Como é bom estarmos em mais um sábado de consagração. Como é bom estarmos aqui para ouvir a palavra de Deus. E me sinto feliz por ser um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra, estar aqui hoje. Nós temos recebido aqui palavras abençoadas, temos sido ministrados aqui e tenho certeza que hoje não será diferente. Não por mim, mas por Ele, porque toda a honra, toda a glória e todo louvor nós entregamos ao nosso Criador, ao nosso Pai. Então, que você seja ministrado através dessa palavra, seja transformado, que você receba consolo, conforto, uma direção, talvez uma resposta que você está esperando, que seja através dessa palavra, que você possa compartilhar com um amigo, uma amiga. As nossas lives, elas ficam gravadas, então compartilhe a palavra, porque a palavra merece ser compartilhada e ela precisa ser compartilhada. E Deus, Ele abençoe a sua vida. Nós vamos esperar alguns minutinhos para que o Instagram avise para as pessoas que a live iniciou. E a gente vai começar orando e logo em seguida eu vou ler o texto que está em Jeremias 24. Então já pega a sua Bíblia, vamos ler juntos a palavra de Deus, vamos ministrar nessa palavra. Em Jeremias 24 nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Vamos aguardar só um pouquinho. Aproveita para compartilhar com alguém, com algum amigo, com alguma amiga. Enquanto a gente não inicia, para que mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Vamos fazer uma oração? Então, feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor por estarmos aqui. Pai, nós estamos nessa manhã de consagração, de oração, de palavra, e nós queremos agradecer ao Senhor. Agradecer pela oportunidade que estamos aqui, a oportunidade, meu Pai, de te adorar, de te louvar, de aprender, de sermos ministrados através da tua palavra. Pai, te pedimos que o Senhor venha guardar os nossos dias, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que esteja conosco em todos os momentos, Pai. Nós queremos valorizar e reconhecer a Tua presença em tudo que fizermos. Nós não queremos, Pai, tomar decisões que não estejam baseadas na Sua vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Nós queremos, Pai, exaltar o Teu nome, dizer que Tu és um Deus bom, Tu és um Deus santo, um Deus poderoso, maravilhoso. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de nossas vidas. Muito obrigada, Pai, por estar aos nossos lados em todos os momentos. Muito obrigada por sustentar a nossa casa, a nossa família, a nossa igreja, o nosso lar, o nosso trabalho, Pai. Que onde estivermos, Pai, nós venhamos ser exemplos de Ti. Exemplos do Teu amor, exemplos da Sua misericórdia, exemplos, meu Pai, do Teu cuidado. Nos usa, Pai, para o Teu louvor. Que o Senhor venha olhar para nós, os nossos corações, e venha reconhecer verdadeiros adoradores. Nós venhamos estar entregues todos os dias a Ti, Pai. Nós venhamos viver, Pai, o Seu propósito. Cuida de nossas vidas. Guarda, Pai, os nossos dias. Esteja sempre conosco, Pai. Nós queremos honrar aqui o Teu nome. Nós queremos, meu Pai, engrandecer o Teu nome. Obrigada, Pai, por cuidar dos nossos corações e nossas mentes. Guarda o nosso sábado, guarda o nosso final de semana. Nos dê, Pai, um final de semana abençoado em Ti.
É o que nós oramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia novamente. Deus abençoe vocês. Abram, por favor, a Bíblia de vocês em Jeremias 24. Nós vamos fazer uma leitura e vamos meditar um pouco. A ideia aqui é trazer algumas lições positivas e negativas baseado nessa visão de Jeremias, baseado em Jeremias 24. Vamos começar a ler. Quem quiser anotar, quem quiser compartilhar, ainda dá tempo essa live. Se quiserem aqui participar comentando algo, que assim seja. Amém? Jeremias 24, 1 vai dizer: E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e os artífices. Um cesto continha figos muito bons, como Não voltou agora? Voltou? Então tá bom. Então vamos voltar do versículo 6. Olharei favoravelmente para eles e os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Versículo 8. Mas, como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nessa terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra. Para onde quer que eu os expulsar, serão uma afronta e servirão de exemplo, ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Então, o que está falando esse capítulo que nós lemos de Jeremias? Está falando sobre uma visão que foi dada a Jeremias por Deus. Então, aqui nós somos apresentados a 2 cestos de figos. E a Bíblia ela vai relatar para a gente que eles é como se fossem 2 opções para aquele povo. E, trazendo para a nossa realidade, 2 opções para nós, para os nossos dias. São coisas que nós podemos extrair daqui, lições que nós podemos extrair daqui, que servirão para que nós usemos no futuro. Então, Jeremias 24, que foi a palavra que nós lemos, ela vai se iniciar com uma visão desses 2 cestos que foram postos ali diante do templo do Senhor. E esses cestos, eles são apresentados no altar. E nós vemos que um cesto foi reprovado e outro cesto foi aprovado. E é importante aqui, pra gente, é importante que a gente fale sobre isso, né? É importante a gente ressaltar que assim como Jeremias, ele vai mencionar que os figos bons eram muito bons e os ruins são intragáveis, assim também na nossa vida, nos dias de hoje, não existe um meio termo. Ou seja, ou você é muito, muito bom e alguém é aprovado,
ou você é muito, muito ruim a ponto de ser intragável. Então aqui a gente já começa tirando uma reflexão. Então por que Jeremias ele vai receber essa visão ali? O que está acontecendo naquele local? Qual é o contexto histórico desse livro? Para que a gente possa entender a palavra, vamos entender primeiro então o contexto histórico desse livro. Jeremias, a gente sabe que ele foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento e foi o principal profeta durante o período de declínio, de queda de Judá, nos séculos 7 e 6 a.C. Então Jeremias ele vai profetizar ali por aproximadamente 40 anos. E ele vai profetizar durante o reinado do rei Josias e os 4 sucessores ali, que foram Jeoacás, Joaquim e Zedequias. E ele profetiza ali nesse período até a queda de Jerusalém nas mãos dos babilônios. Então, 70 anos antes da data de nascimento desse profeta, do profeta Jeremias, Samaria, que era a capital do reino do norte, tinha caído já na mão da Síria. E aproximadamente 65 anos depois do nascimento de Jeremias, ia cair a capital do reino do sul, que era Jerusalém. Então ele estava ali profetizando para aquele povo. Então, nesse momento, Joaquim, que era o rei de Judá naquela época, ele vai se entregar incondicionalmente a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E Zedequias vem e é designado como rei de Judá. Então, Jeremias ele continua a todo momento a profetizar sobre o mesmo tema. E qual era o tema das profecias? Qual eram os temas, né? Qual era, na verdade, o tema das profecias de Jeremias? Que os babilônios, eles eram um instrumento de juízo de Deus sobre Judá. E isso tudo por quê? Qual era o motivo? Pelo pecado, pela desobediência do povo. O povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha começado a se entregar a outros deuses, deuses que não é o nosso Deus, deuses que foram criados por mãos humanas, criados por humanos. E a idolatria deles estava ligada a esses deuses e esqueceram o Deus que cuidou deles desde o início. Então, durante o primeiro ano ali do reinado de Zedequias, Jeremias ele teve essa visão dos 2 cestos de figo. E aí nós vamos chegar, de fato, na palavra de hoje. Então a Bíblia ela vai dizer 2 coisas. Os figos bons representam os judeus que foram carregados para a Babilônia. Os figos ruins representam Zedequias e os que confiavam no Egito. Ou seja, se você confia em algo, você não confia em outra coisa. Então, se eles confiavam no Egito, eles não confiavam em Deus. E nos dias de hoje também vão existir esses tipos de fruto. Existem 2 tipos de corações que são apresentados ao Senhor e são analisados por Ele. O que eu quero que vocês reflitam hoje é: qual é o seu tipo de coração? O que Deus tem olhado para você e analisado você, visto qual fruto você está dando? Será que você está no cesto dos figos bons ou será que você está no cesto dos figos ruins? A Bíblia vai dizer que os figos ruins eles eram intragáveis. Quando a gente fala de algo que é intragável, nós estamos falando de algo que não serve nem para o propósito que foi criado, que era o de alimentar alguém. Então o figo, que tinha o propósito de alimentar alguém, ele não servia nem para cumprir aquele propósito. E eu fico pensando, meu Deus, que isso não aconteça e oro para que isso não aconteça conosco. Que Deus, ele não olhe para nós, nos analise e veja figos ruins. Ele olhe e pense, ele não está servindo nem para aquele propósito que eu criei, porque não busca saber o propósito ou porque simplesmente não quer. Isso seria muito triste. Então, a partir desse ponto, nós vamos tirar aqui lições em relação às nossas vidas, em relação às nossas atitudes no dia de hoje. O primeiro ponto que nós vamos analisar são os pontos positivos. Então, é o propósito de Deus em tudo que acontece na nossa vida, mesmo em meio às consequências do nosso pecado, das nossas falhas, dos nossos erros, porque nós somos seres humanos. E nós vamos errar em determinado momento. A diferença é, você vai seguir no erro ou você vai se arrepender de verdade? Então, a intenção aqui nesse primeiro ponto é de extrairmos lições positivas acerca de Jeremias 24 que podem ser aplicadas no dia a dia das nossas vidas. E o segundo ponto, nós vamos aprender o que não fazer diante dos propósitos de Deus, como não agir. Então, a intenção nesse segundo ponto vai ser a de apresentar para vocês lições negativas e que não devemos aplicar em nossas vidas. Amém? Então, partindo do primeiro ponto aí,
nós vamos pegar como base os versículos 4 a 7 do capítulo 24, e a gente vai entender ali um pouco da história do que está acontecendo. Bom, aquele povo ali, ele foi levado cativo para a Babilônia. E em meio às consequências do seu erro, eles estavam vivendo, é importante a gente entender que mesmo em meio àquilo, Deus, ele tinha um propósito. Então, paradoxalmente ali a essa deportação, o que estava acontecendo, que parecia apenas um castigo, era na verdade parte do propósito de Deus para restaurar e para transformar tudo aquilo que havia sido perdido por aquele povo. Então a primeira lição que nós podemos tirar dessa história, lição positiva, é que Deus, ele continua cuidando dos seus mesmo em meio à disciplina. Deus, ele continua cuidando de você, ele continua cuidando de mim, mesmo que nós estejamos vivendo um momento de disciplina dele, pelo nosso erro, pelo nosso pecado. O versículo 6 vai dizer: porei os meus olhos sobre eles para o bem. Não é para o mal, é para o bem. Deus, ele quer seu bem, ele não quer te ver sofrendo. Porém, Deus, ele é justo. É como se fosse, vamos botar assim, um pai que leva um filho ao dentista. O filho, naquele momento, pode sentir uma dor, pode sentir um incômodo e não entende por que o pai dele permitiu que ele estivesse naquele lugar onde ele está sentindo um pouquinho de dor, onde ele está sofrendo um pouco. Mas a gente vê que esse mesmo pai que levou aquela criança ali é alguém que vai estar do lado, que não vai soltar a mão daquela criança, porque sabe que aquilo que está acontecendo com ele é para o bem dele. Então, a gente podemos usar essa mesma base para mostrar o cuidado de Deus conosco. Então, mesmo que nós estejamos passando por situações difíceis, por momentos complicados na nossa vida, o olhar de Deus, ele vai permanecer sobre nós e vai cuidar para que tudo coopere para o nosso bem, mesmo em meio a momentos ruins. Então, eu sei que no meio da tempestade, no meio do sofrimento, no meio do deserto, parece que a gente não está enxergando ali que tem uma saída, que tem uma luz, e às vezes a gente se sente solitário, sozinho, mas mesmo em meio a esses momentos, Deus, ele está conosco como um pai. E se você permitir, você vai até sentir ele segurando a sua mão, ou ele te carregando no colo, ou ele te dando um abraço, mesmo em meio a esses momentos. Então aquele povo, eles estavam vivendo algo que não estava mais no controle deles. Aquilo ia acontecer, o exílio ia acontecer, eles querendo ou não. Então, qual a intenção de Jeremias? Qual a ideia dele ali? Para ele, seria inútil qualquer tipo de resistência. Por quê? A partir do momento em que eles se submetessem à Babilônia, e era o que ia acontecer, aquilo era uma atitude sábia. Era o único meio que eles tinham de sobreviver. Então, Jeremias, ele entendia até mesmo o propósito que tinha ali. Aos olhos desse profeta, o Senhor, ele já tinha ordenado que a Babilônia invadisse Judá. Ia acontecer, não tinha mais ninguém que poderia controlar aquilo. E aí, nesse momento que Jeremias, ele vai prever que o cativeiro duraria os 70 anos. E em determinado momento, a Bíblia vai relatar que Zedequias, ele vai enviar ali uma delegação oficial de Judá para a Babilônia. E 2 membros dessa delegação eram amigos próximos de Jeremias. O que acontece ali nesse contexto? Por intermédio desses amigos, Jeremias, ele vai enviar uma carta para essa pequena comunidade de israelitas que tinham sido levados para lá como cativos juntamente com o rei Joaquim. E o que dizia nessa carta? Está lá em Jeremias 29. Jeremias 29 vai falar sobre essa carta dele para os exilados. Uma carta que traz conforto, que traz consolo, que traz resposta. Mas eu vou ler só a parte mais conhecida, que é Jeremias 29:11, que vai dizer o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. Sabe que Jeremias estava confirmando para aquele povo ali? Ei, Deus, ele continua cuidando de você, mesmo após a disciplina, mesmo em meio à disciplina, mesmo você tendo recebido o juízo de Deus sobre a sua vida, eu ainda estou cuidando, Deus ainda está cuidando de você. E aqui ele vai fazer alertas importantes nessa carta, depois leiam com mais calma, para esse povo. Vai falar para eles: olha, não se deixem levar por aqueles profetas falsos que tentam
falar para vocês que vai ter um breve retorno para a pátria. O exílio ia durar 70 anos. Jeremias, ele não deixa a palavra, ela não engana ninguém. A palavra, ela não deixa ninguém enganado. Então, a gente que tem que ter esse discernimento. A gente que tem que ter esse posicionamento de ver e entender o que é de verdade e o que é falso. E trazendo para as nossas vidas, fica esse alerta, né, nos dias de hoje. Não se deixem levar por aquele caminho que parece mais fácil, aquele caminho que parece mais rápido. É enganoso e pode te levar à perdição. Então, esteja sempre firmado na palavra. Esteja sempre ouvindo a voz do profeta enviado por Deus. Porque Deus, a todo momento, ele continua cuidando dos seus. Amém? E aí eu pergunto para vocês, será que você já percebeu o cuidado de Deus em um momento doloroso da sua vida? Ou será que você fica tão imerso naquele sofrimento, naquela dor, que você não consegue enxergar que seu pai está ali do seu lado cuidando de você? E ele está, acreditem, ele está cuidando. A segunda lição positiva que a gente pode tirar acerca de Jeremias 24 é que a disciplina de Deus, a correção de Deus, não é para nossa destruição, é para nossa edificação. O versículo 6 vai continuar dizendo: edificá-lo-eis e não os derrubarei, plantá-lo-eis e não os arrancarei. Um exemplo que a gente pode trazer aqui é de uma árvore. Uma árvore, quando ela é podada, o corte daquela árvore, aos nossos olhos humanos, pode parecer duro, pode parecer triste, pode parecer ruim, mas vai garantir para aquela árvore, esse momento de poda, que os novos frutos, que ela gere novos frutos e frutos com uma maior qualidade. Então é assim que acontece nas nossas vidas também. Quando Deus, ele tira algo da nossa vida, não é para nos destruir, não é para nos matar, não é para nos entristecer, mas é para preparar em nós, internamente ali, um crescimento mais saudável, um crescimento mais frutífero. Hebreus 12, 6, 10 e 11 vai dizer: porque o Senhor disciplina a quem ama e castiga a todo aquele a quem aceita como filho. Os nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Então é um aprendizado. Amém, Tamires? Amém, Cássia? A disciplina de Deus é para nossa edificação. Mesmo que no momento a gente não enxergue isso, que a gente se sinta triste, abalado, é para que nós possamos ser edificados. E aí eu te pergunto, o que você acha que Deus ele pode estar podando, limpando hoje na sua vida, para que você cresça mais? Peça a Ele para que te mostre. Se você não tem certeza, se algo está acontecendo e está meio confuso ou confusa, peça a Ele: Senhor, o que o Senhor está tratando aqui dentro? O que o Senhor está podando aqui? O que precisa ser podado, Pai? Eu entrego a Ti meu coração, eu entrego a Ti as minhas vontades, eu entrego a Ti o meu caráter, eu entrego a Ti, Senhor, tudo aquilo que eu acho que é bom e o Senhor vê que não é. Então, limpa, Senhor, poda, entregue a Ele esse controle, não fique só segurando ali. A terceira lição positiva que a gente pode tirar é que Deus, ele separa quem é seu no meio do caos, no meio do problema, no meio da confusão. O versículo 5 vai dizer: como os figos bons, assim conhecerei os de Judá. Então, em meio à crise, Deus ele sabe distinguir quem pertence a ele e quem está ali só para enganar. É um outro exemplo? Numa enchente, algumas casas, elas desabam e outras naquele mesmo local podem resistir. Sabe por quê? Às vezes é a fundação. A base delas é algo mais sólido. Elas foram construídas em uma fundação sólida e outras não. Então, se a gente puder aplicar essa palavra para a nossa vida, eu diria que quem está firmado em Deus vai permanecer de pé, mesmo quando tudo ao redor está desmoronando. Se você confia nele, se você tem ele como sua base, como seu fundamento, como seu sustento, você vai permanecer de pé. É aquela famosa paz que excede todo entendimento. E às vezes você está num momento de caos, num momento de incerteza, num momento de tempestade, mas mesmo assim você tem paz. Você consegue dormir tranquilamente, você consegue viver bem apesar de tudo, porque ele está contigo. Timóteo 2,19 vai dizer: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor
conhece quem lhe pertence. Então eu te pergunto, e a cada lição vai ter uma pergunta para a gente meditar. Em quem você tem firmado o seu alicerce nos momentos de crise? Deus, ele envia pessoas para cuidar de nós, para nos ajudar, mas o seu maior fundamento, a sua maior base tem que ser Deus. Mesmo que você tenha pessoas que sejam suporte, entregue todas as suas preocupações para Deus e você se manterá firme ali, de pé, porque Ele estará contigo. A quarta lição positiva que nós podemos tirar desse capítulo de Jeremias é que Deus, ele transforma o mal em bem. E o mal que nós mesmos procuramos, o mal que é consequência do nosso erro, do nosso pecado, da nossa falha. O versículo 5 vai dizer: enviei-os para o seu bem. Não é para o mal, é para o seu bem. Então o exílio, aos olhos humanos, aos olhos naturais, parecia uma derrota, mas seria usado por Deus para a purificação e para a restauração daquele povo. Quer um exemplo ainda na Bíblia? José. Ele foi vendido como escravo, mas Deus usou isso, um mal que nem foi ele mesmo que fez, foram seus irmãos. Deus usa isso para salvar tanto ele quanto a sua família, inclusive os seus próprios irmãos, que foram os que jogaram ele ali. Então, o que parece derrota hoje na sua vida pode ser o palco onde Deus, ele vai preparar uma vitória muito maior. E você não está vendo, mas ele está ali agindo. Ezequiel 36, 26, 27 vai dizer pra gente: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Ou seja, um coração que tem vida, um coração que pulsa ali. E pulsa vida, pulsa alegria, pulsa o viver nele. Então, porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente as minhas leis. Será que você hoje pode reconhecer que você viveu uma situação onde parecia derrota aos seus olhos, mas Deus, ele transformou em bênção? Eu consigo pensar em várias situações na minha vida em que eu pensei que era uma derrota, que eu ia sair fracassada, que eu ia sair triste, magoada, mas Deus, ele veio e transformou aquilo em uma vitória, em uma bênção. E graças a ele por isso, porque eu sozinha não ia conseguir. Então, Deus, ele não apenas transforma o mal em bem, mas nesse meio, né, enquanto ele está fazendo isso, ele nos ensina a confiar nele nesse processo. E sabe que a gente pode, esse mal, né, aquilo que está acontecendo em meio a esse processo de transformação do mal em bem, isso ele desenvolve na gente a paciência, ele desenvolve na gente a fé e molda o nosso caráter, então que a gente veja de uma forma diferente. A quinta lição positiva que nós podemos tirar desse capítulo é de que a restauração, ela começa no coração, é interno, não é nas circunstâncias externas, não é naquilo que está acontecendo com você, é no seu coração. Versículo 7, dar-lhe-eis coração para que me conheça. Deus, ele queria mudar o coração do povo não apenas para uma situação externa, ele queria mudar o interno, a alma, ele queria atingir ali. A gente sabe quando todo o nosso interno está bom, o nosso externo ele vai fluir de uma forma boa também. É como se fosse uma pessoa. Ela pode se mudar do local que ela está, ou do local de trabalho, ou de uma cidade, mas se ela não mudar por dentro, ela vai continuar vivendo os mesmos problemas, porque os problemas estão ali, internos, e vão te acompanhar. Então Deus, ele não quer só resolver situações externas, ele quer transformar o nosso coração primeiro. Então não adianta você mudar o seu local achando que você vai ter, seu passado vai estar escondido, vai ter tudo resolvido. Não, se você não resolver no seu interno primeiro, você só vai levar mais problemas consigo e vai criar novos problemas. Então, essa restauração de Deus, ela tem que começar no nosso coração. Provérbios 4:23 vai dizer que, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Então, não é só o externo, é guarde o seu interno. Guarde o seu coração, que é a sede das suas vontades, que é a sede do seu querer. Guarde o seu coração em Deus. Ezequiel 11:19 vai dizer: darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Tirarei o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, como eu já disse aqui. Então, se pergunte hoje, que parte do meu coração
eu sinto que Deus ele tem que transformar primeiro. Se pergunte que parte do meu coração eu sinto. Tem sempre alguma coisa que Deus pode limpar, que Deus pode transformar. Reconheça isso. Então, quando a gente foca na transformação interna, nós vamos ser ajudados a lidarmos melhor com o que acontece externamente no nosso dia a dia. E aí nós vamos poder enxergar as oportunidades de crescimento mesmo em meio às dificuldades. Amém? A sexta lição positiva que a gente pode tirar é que o objetivo de Deus em tudo isso é que nós tenhamos um relacionamento íntimo com Ele. Um relacionamento forte. Um relacionamento que está ali baseado na palavra, baseado em quem Ele é como nosso Criador. O versículo 7 vai dizer: eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O plano de Deus em tudo isso não era apenas restaurar aquela nação que havia se perdido, mas era restaurar o relacionamento com Ele. O povo tinha deixado o relacionamento com Deus. Eles pensavam em outros deuses, a idolatria deles estava em outras coisas, eles tinham esquecido do seu Deus. E Deus ele sempre quis a todo momento que esse relacionamento com Ele voltasse ao que era anteriormente. Um exemplo disso que a gente pode usar no nosso dia a dia é um casal que vive junto há anos e só estão vivendo ali, mas não estão compartilhando. Não tem amor de verdade, não tem intimidade, não tem conversa, não tem diálogo. E aí esse casal vem e decide que isso precisa voltar, que isso precisa ser restaurado. E assim é o nosso relacionamento com Deus também. Porque Ele também deseja ter proximidade, Ele também deseja ter comunhão diária conosco, Ele também deseja que você acorde, pegue sua Bíblia, ore, fale com Ele, leia a palavra. Ele não quer apenas que você viva de rituais religiosos, que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo porque falaram que você tem que fazer. Ele quer que você faça de coração, quer que você faça de verdade. Apocalipse 3:20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Então eu te pergunto, o seu relacionamento com Deus hoje está mais parecido com religiosidade ou com uma intimidade verdadeira? Se pergunte isso, se analise. Não precisa alguém de fora falar, você mesmo pode se analisar. Você está fazendo isso como de fato uma entrega, como um momento de adoração, seu momento devocional, por exemplo, um momento de adoração, você tem ido aos cultos, porque é um momento que você vai estar em comunhão, em que você vai estar adorando, ou porque você tem que fazer, ou porque você se sente obrigado. Não seja assim, não viva uma vida assim. Um relacionamento íntimo com Deus, ele vai fortalecer a nossa fé, vai nos dar direção, vai nos ajudar a tomar decisões no nosso dia a dia que estejam sempre alinhadas com a vontade dele, mesmo em meus desafios. Então, melhor nós estarmos vivendo a vontade dele do que estarmos fora da vontade dele. Amém? A sétima lição que nós podemos tirar aqui, são várias lições, né? A sétima lição que a gente pode tirar dessa palavra é que a resposta esperada ali de Deus é a conversão sincera, é uma entrega sincera. O versículo 7 vai dizer: se converterão a mim de todo o teu coração. Então, qual é o ponto aqui que a gente tem que levar em consideração? O que Deus ele espera de nós é uma mudança de coração. Não é apenas na aparência, não é apenas no físico, naquilo que está vendo, mas é internamente. Então, a todo momento é algo que tem que ser tratado primeiro no nosso coração, na nossa alma. Vamos botar um outro exemplo pra gente. Uma dieta. Ela só vai funcionar quando existe uma mudança real dos seus hábitos. Não é apenas promessas passageiras. Vou parar de tomar refrigerante. Vou começar a dieta na segunda. Vou começar a me exercitar. Se você ficar só nas promessas, não vai ter mudança. Você precisa agir. Precisa criar um hábito ali. Então, o arrependimento genuíno, ele exige de nós uma entrega total. Não é apenas um sentimento momentâneo. Não é algo de momento que vai ser passageiro, você falou. Palavras são levadas facilmente, mas é as suas atitudes diárias, é no seu dia a dia. Joel 2:12-13 vai falar: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, com lamento e com pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Então rasga o seu interno. Não rasga o que está externo, não para você mostrar algo que não está de verdade ali, não está acontecendo, só para ficar bonito, só para ficar bem na fita. É no seu interior que eu quero tratar. Então você acha que existe
alguma área da sua vida que você ainda não entregou totalmente a Deus? Eu tenho uma área que eu não entreguei totalmente a Deus e eu reconheço isso. Então, que a nossa oração nesse final de semana, nesse mês ainda, nesse ano, seja para que, de entrega mesmo, seja Deus, eu tenho tal área, eu reconheço que tal área precisa ser tratada, ainda não entreguei completamente para o Senhor, então eu quero entregar tal área nas suas mãos. Eu quero entregar o controle disso, que nas minhas mãos não está dando certo, não está funcionando. Eu quero entregar para o Senhor. Então reconheça o que precisa ser mudado, o que precisa ser alterado e viva. Isso, a Tamires compartilhou aí também, que ela também tem uma área e todos nós temos. A gente só precisa reconhecer isso. E ao reconhecermos, precisamos entregar. Nós precisamos aprender a entregar a Ele, confiar completamente que Ele pode fazer. Chegando um ponto, às vezes, que a gente não pode mais lidar, nós não temos mais controle, mas Ele tem todo o controle. Então faça essa oração de entrega. Deus, eu entrego tal área nas suas mãos. Eu reconheço que eu sozinha não estou conseguindo, então eu preciso de Ti. Então, quando uma conversão ela é sincera, vai produzir frutos visíveis na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, vai impactar os nossos relacionamentos, vai impactar as nossas decisões e o nosso caráter também. E vai mostrar pra gente que a mudança ela é real e ela é duradoura, mas isso só é possível quando nós estamos em Deus. Concluindo esses pontos positivos para a gente pular para as lições negativas do que nós não devemos fazer, nós vimos que até esse ponto, até o versículo 7, que o nosso Deus, mesmo em meio à disciplina, mesmo em meio à instrução, mesmo em meio ao juízo que recaiu sobre aquele povo, ele sempre está agindo para restaurar, para transformar o coração, para buscar um relacionamento íntimo e para levar o seu povo a uma conversão genuína. Essa é a vontade dele. Então, esses são os frutos que os figos bons produzem. São aqueles que se deixam moldar por Deus. São aqueles que se permitem viver o propósito que ele estabeleceu. Só que o mesmo capítulo, não muda esse capítulo ainda, no mesmo capítulo, também vai nos mostrar o outro lado, a outra face, o outro lado da moeda, onde nem todos escolhem ouvir e se deixar transformar, porque é algo que você tem que permitir, é algo que vem dentro de você. Deus, eu permito que o Senhor me transforme. Ele não vem tentando roubar ali, ele vem ali de uma forma e fica esperando para que você permita que ele entre. Então, assim como havia os cestos de figos bons, também havia os figos ruins, os figos intragáveis. Isso vai nos ensinar aqui que diante da disciplina de Deus existem dois caminhos que você pode seguir. Um que vai levar à vida e à restauração e outro que vai levar à rejeição e à destruição. Então agora nós vamos aprender rapidamente para a gente encerrar com os erros dos figos ruins para que nós não caiamos nessas mesmas armadilhas. Então é um alerta aqui de Deus. Então essa palavra é uma palavra que foi ministrada para trazer conforto, para trazer consolo, resposta, mas para também trazer para a gente uma lição, ok? Um alerta do que nós não devemos fazer, que nós não devemos fazer mediante os propósitos de Deus sobre as nossas vidas. Então a primeira lição negativa que nós podemos tirar aqui é que quando nós rejeitamos a correção de Deus, nós estamos suscetíveis ao endurecimento do nosso coração. Versículo 8. Como se rejeitam os figos ruins que não se podem comer. Ou seja, aqueles que se recusam a ouvir e a obedecer à voz de Deus vão se tornar como os figos intragáveis. Ou seja, reforçando aquilo que já foi falado, são aqueles figos que não servem nem para cumprir o propósito que eles foram criados, que é o de alimentar alguém. Então é como se fosse uma fruta que ela fica no sol sem cuidado, só que mesmo que ela seja bonita por fora, quando você vai comer, você vê que ela está ruim por dentro, não serve para alimento, é só o seu externo que está muito bonito, mas o seu interior está feio, está intragável. Então quando nós endurecemos o nosso coração contra a voz de Deus, nós perdemos a oportunidade de sermos transformados, para que nosso coração ele não seja endurecido. Provérbios 29:1 vai dizer que quem recusa a disciplina detesta a si mesmo, mas quem ouve a repreensão adquire entendimento. Então, que tipo de pessoa, que tipo de fruto você deseja ser hoje? Você deseja dar hoje e florescer? Você deseja ser aquele que não serve nem para o propósito que foi criado, ou aquele que está ali vivendo dia após dia aquele propósito? Você tem áreas ainda na sua vida que você resiste à correção de Deus?
que Deus ele já cansou de falar contigo várias vezes. Ele usou pessoas, ou ele fala na palavra através de sonhos, através de visões, e você ainda não entregou? Você ainda tem esse tipo de área? E você tem, entregue a ele também. Então, a intenção dessa palavra é para que tenham sim orações de entrega para Deus, para que nós possamos viver da melhor forma, para que nós possamos viver o melhor dessa terra. A segunda lição negativa que nós podemos tirar é que a autossuficiência vai nos afastar do propósito de Deus. A partir do momento que você pensa que você não depende de ninguém, nem mesmo de Deus, que você pode fazer sozinho, isso te afasta do propósito dele. O versículo 8 vai dizer: assim tratareis Edequias, rei de Judá, e os restantes de Jerusalém que ficaram nessa terra. Qual é o ponto que a gente tem que analisar? Aqueles que permaneceram em Jerusalém, eles pensaram que eles estavam seguros por não terem ido para o cativeiro, mas eles estavam completamente enganados. É como se fosse um doente, alguém que está doente e se recusa a tomar remédio porque acredita que está bem. A sua mente não entendeu. Não preciso de remédio, eu sou autossuficiente, vou me curar sozinho. Só que essa pessoa ela acaba piorando ali até morrer. E isso a gente está falando de uma morte física. Mas e quando é no nosso espiritual? Então, a autoconfiança sem Deus, ela nos faz perder a verdadeira segurança. Vou repetir, a autoconfiança sem Deus vai nos fazer perder a verdadeira segurança. Provérbios 3,5 vai relatar para a gente que confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E aí eu te pergunto, você tem colocado a sua confiança em você mesmo, naquilo que suas mãos podem fazer, ou na vontade de Deus? Que a nossa confiança ela esteja depositada 100% em Deus, porque Ele sabe o que fazer, Ele sabe o que pode fazer de melhor. A terceira lição que a gente pode tirar, negativa, é que a desobediência ela vai gerar uma vergonha pública, e ela pode gerar uma vergonha pública na nossa vida. Versículo 9: eu os farei um horror, um mal para todos os reis da terra, opróbrio e provérbio, escárnio e maldição. Aqui a gente aprende, sabe o quê? Que o pecado, quando ele está escondido, cedo ou tarde, ele vai trazer vergonha, ele vai trazer exposição. É como se fosse uma empresa onde o seu gerente, o seu administrador, ele começa ali fraudar documentos e pode até prosperar por um tempo, pode até crescer por um tempo. Mas quando um escândalo vem à tona, a reputação daquela empresa é completamente destruída. Então não tem como a gente viver a nossa vida, uma vida de pecado, uma vida de perdição e achar que só porque o meu irmão não está vendo, a pessoa do lado não está vendo, a minha família não está vendo, que isso em algum momento não vai vir à luz, né? Não vai ser amostrado. Então aquilo ali é destruído. Então quando existe um pecado, o pecado ele não é confessado, vai sempre trazer consequências, muitas vezes públicas e dolorosas para a nossa vida. Então que a gente não viva esse tipo de vida. Tudo que nós fizermos, tanto no secreto, quanto à mostra, quanto no público, seja da mesma forma. Provérbios 14:34 vai falar: a justiça exalta uma nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Então pense comigo, existe algo que você precisa alinhar hoje diante de Deus para que não vire uma vergonha amanhã? Existe algo que você precisa ali alinhar ao que você tem feito, que você sente que não tem agradado a Deus? Você sente ali que é uma atitude que você não deveria estar tomando, que ninguém está vendo, mas que você ainda está incomodado? Então que isso seja limpo, que você permita isso, que você entregue para Deus. Deus, eu tenho tal coisa que me incomoda, ou um pensamento, ou uma forma de falar, quando eu estou longe das pessoas da igreja, quando eu estou longe dos meus amigos de igreja, uma forma que eu me mostro, algo que precisa ser aqui curado, precisa ser transformado. Reconheça isso, nós somos seres humanos. Não tente agir como um super-herói, como uma super-heroína. Reconheça e faça essa oração para ele também. Deus, eu preciso alinhar tal coisa diante de ti. Eu não quero que vire uma exposição, eu não quero que vire uma vergonha. Eu quero alinhar contigo, Pai, me ajuda. E Ele vai te ajudar. E Ele vai te ouvir. A quarta lição negativa que a gente pode tirar é que quando nós decidimos persistir no erro, nós atraímos o juízo de Deus. O versículo 10 vai falar: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. O juízo veio ali porque não foi porque Deus não avisou
para aquele povo. Deus avisou inúmeras vezes. Só Jeremias profetizou 23 anos, chamando o povo ao arrependimento, falando com eles que se eles se arrependessem não ia acontecer, mas o povo não ouviu. Então o povo insistiu em obedecer, por isso o juízo recaiu sobre eles. É como se fosse um motorista. Imagina você, um motorista, está dirigindo um carro e você está ignorando repetidos sinais de trânsito, só está passando. O sinal está no vermelho e você está passando. O sinal está no amarelo e você acelera e passa. E aí acaba sofrendo um acidente grave. Você ignorou os sinais ali. Todos os sinais estavam falando, ei, para, segura um pouco, pisa no freio, controla esse carro, mas você não deixou. Você foi seguindo naquele caminho, numa trilha de desobediência. E a nossa vida, ela pode ser assim. Nós podemos ser hoje como um carro desgovernado que vai atropelando e vai vivendo em uma vida de desobediência. Uma vida em que não ouve a voz de Deus. Então Deus está ali a todo momento. Ei, segura um pouquinho. Espera um pouco. Para que esse desespero? E você continua ali, ultrapassando todos os sinais. Então quando nós ignoramos repetidos avisos de Deus, nós não podemos reclamar das consequências, porque Ele avisa. E você não pode dizer, Deus não me avisou, Deus não falou comigo. Você já parou para pensar que às vezes é o seu coração, o seu ouvido que está fechado para a voz dEle, para a vontade dEle? Às vezes Ele está falando. Desde o início Ele está falando com você e você que não escutou. Isaías 1, 18, 20 vai falar para a gente, venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Ainda que seus pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como púrpura, eles se tornarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos e obedientes, comerão o melhor deste país. Mas se recusarem e forem rebeldes, serão devorados à espada. Então a palavra, isso é muito sério, tá? De verdade. A palavra de Deus, eles estão ali a todo momento tentando nos destruir. Mas Deus não falou comigo. Tá, sua Bíblia está aberta? Você está lendo a palavra? Você está buscando a voz dele, a direção dele? Ou você só está ouvindo a sua voz? Para um pouco. Para um pouquinho. Controle às vezes a gente está falando muito. Às vezes, fica só em silêncio no meio da oração e permita para que ele fale contigo. Para que ele te direcione. Então se pergunte hoje, será que eu tenho dado ouvido aos avisos de Deus? Ou será que eu estou seguindo ali no caminho do erro? Descontroladamente, assim como na historinha do carro que eu contei aqui. Se analise. Pense sobre isso, reflita na sua vida, é a sua vida. É a sua vida, nós estamos vivendo aqui e a vida está passando. Às vezes a gente não está percebendo, a gente está como esse carro aí, só seguindo e não está vivendo de verdade. A quinta lição negativa que nós podemos tirar acerca desse capítulo é que o afastamento de Deus vai resultar em uma perda total na nossa vida. O versículo 10 vai finalizar, até que sejam consumidos de sobre a terra que lhes dei. Então a maior tragédia para aquele povo não era perder a cidade, não era perder a terra, era perder a presença e a herança de Deus. Perder a presença de Deus, você perde tudo na sua vida. É como aquele filho que perde a herança para o pai, e aí ele vai viver a vida dele, mas aí ele perde o seu lar, perde a dignidade, perde a comunhão com o pai, que nós não sejamos esse tipo de filho. Então tudo que nós conquistamos vai perder o valor se nós estivermos afastados da presença de Deus. A sua casa, o seu carro do ano, o seu emprego dos sonhos, o seu casamento maravilhoso, tudo perde sentido, tudo perde valor se você perder a presença de Deus. Que nós não tenhamos esse afastamento, porque isso vai resultar em uma perda total. E quando a gente perde a presença, a gente perde tudo. Salmo 1,6 vai falar, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então se questione, o que na sua vida seria uma perda total se você se afastasse de Deus? Perca tudo, mas não perca a presença dele, que é o mais importante que nós podemos ter. Então nós vimos aqui que rejeitar a correção de Deus, confiar em nossa própria força, que desobedecer, que persistir no erro e nos afastar dele, vai trazer para a gente consequências sérias e consequências visíveis. Então, assim como os figos ruins, em Jeremias 24, essas escolhas elas vão levar à perda, à vergonha e até mesmo ao juízo de Deus. Até mesmo ali ao declínio de algo na nossa vida. Então, o que nós aprendemos com isso é que as nossas atitudes diante da disciplina e da palavra de Deus, elas vão determinar o fruto que nós vamos produzir na nossa vida. Se é de restauração ou se é de destruição.
se é de vida ou de morte física e espiritual. Então, quando a gente decide refletir sobre essas lições que foram faladas aqui, nós não estamos falando apenas de entender o passado daquele povo, mas de examinar o nosso próprio coração, examinar as próprias escolhas que nós estamos tomando hoje. Então, para concluir essa palavra, eu peço e oro para que você avalie seus frutos. Eu também quero fazer isso. Então, quais atitudes que a gente toma hoje vão revelar figos bons em nossa vida e quais precisam ser entregues a Deus para que Ele pode, para que Ele cuide, para que Ele transforme. Então, decida hoje se você vai permitir que Ele te transforme, que Ele transforme seu coração, moldando a sua mente, moldando as suas escolhas. E lembre-se, isso é um ponto importante, a restauração de Deus vai depender da sua resposta. Não é da resposta dele, é da sua resposta, é da minha resposta. Porque Ele estaria a todo momento pronto e disposto para nos guiar para uma vida plena, para uma vida frutífera. Então, assim como no tempo de Jeremias, Deus ele vai ainda olhar para os frutos da nossa vida. E Ele quer que nós sejamos como os filhos bons, que mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, que tenham o coração voltado para Ele. Então hoje nós podemos escolher entregar os nossos frutos ruins e pedir que Ele nos transforme para frutificarmos em sua presença. Amém? Então que nós sejamos como os filhos bons, que a nossa entrega seja diária, seja completa nele, que nós entreguemos aquilo que nós temos de ruim para que Ele possa cuidar, para que nós possamos ser transformados, para chegar lá no fim da nossa vida e olharmos para trás e vermos os frutos daquilo que nós plantamos. Que nós sejamos direcionados por Ele, que nosso coração seja aberto para ouvir aquilo que Ele quer falar conosco. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Que Deus Ele abençoe a sua vida, reforce, compartilhe essa live com um amigo, com uma amiga, fique gravada aqui no Instagram, no YouTube. Não permita que a palavra ela fique só em você. A palavra ela é um tesouro e ela deve ser compartilhada. Vamos fechar os nossos olhos, vamos fazer uma oração. Amém, Cássia? Nós desejamos seguir os frutos bons. Assim seja. Vamos fechar os olhos. Pai, nós queremos te agradecer por esse momento de consagração, por esse momento de palavra, por esse momento, Pai, que sei que o Senhor falou ao meu coração e oro, Pai, para que o Senhor tenha falado ao coração dos seus filhos e suas filhas que também estão ouvindo. Que o Senhor venha abençoar o nosso final de semana. Nós venhamos silenciar todas as outras vozes para ouvir a Tua voz. Nós venhamos, Pai, seguir a Sua direção, seguir o Seu caminho. Que em nós, Pai, venha estar sempre a Tua presença. Nós venhamos reconhecer a Tua presença, amar a Tua presença, estar ali contigo. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um que está ouvindo ou vai ouvir essa palavra. Que o Senhor fale com eles, que o Senhor fale através e fale conforme a Sua vontade. Abençoe a cada um, Pai. Que o Senhor guarde as nossas casas, os nossos familiares, que o Senhor guarde os propósitos, que nós venhamos viver uma vida baseada no Seu propósito, naquilo que o Senhor tem para nós. Muito obrigada, Pai, por esse momento que passamos contigo, que nós venhamos valorizar a cada dia os momentos que nós temos contigo, que nós venhamos ver o Senhor em cada detalhe. Guarda as nossas vidas, os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, que Deus abençoe seu sábado, seu final de semana, sua semana. Deus abençoe a sua casa, a sua família, para onde você for. Fiquem com Deus. Tchau.